Eu não sei você, mas eu não aguento mais ver as pessoas sofrendo com o estresse e com a pressão dessa sociedade moderna. É dor de cabeça, dores no corpo, sistema digestivo disfuncional, sono ruim e o pior, você completamente desconectado de você mesmo, o que te deixa irritado, sem paciência, e isso mina as suas relações. Enfim, a vida acaba sendo um atropelo de coisas que vão acontecendo no automático. E aquela sensação de relaxamento e bem-estar, que deveria ser o normal do dia a dia, acaba se restringindo a 1 hora de massagem que você ganhou no seu aniversário. Para piorar, fica um monte de gente falando que para você conseguir controlar o estresse precisa de 1 hora de academia todos os dias, comer comida orgânica, usar suplemento, ir a terapeuta, psiquiatra, fazer massagem e meditação. Será mesmo que é assim que tem que ser? Pior, você vê as pessoas fazendo vídeos como esse, promessas mirabolantes que você vai aprender tudo de graça e no final você se dá conta que de graça não tem nada. E essa pessoa só está ali para vender um produto milagroso que provavelmente não vai resolver o que você busca. Não, definitivamente não dá para ser assim. E não é isso que eu vou fazer com você hoje. O que eu vou fazer é te mostrar como a gente consegue se sentir mais relaxado durante o dia, mesmo tendo que lidar com tantos problemas. Vou te mostrar que a vida pode apresentar muitos desafios e sim ser estressante. Mas você não precisa ser estressado e nem deixar o estresse dominar. O que você precisa é saber como esvaziar o copo do estresse. E isso pode ser feito em segundos. É até simples de aplicar. Só que precisa se tornar um hábito na sua vida. Todos os dias alguém me pergunta o que fazer para ter o controle do estresse e ansiedade, o que fazer para recuperar a automotivação. Me perguntam assim: é possível me sentir relaxado, mesmo cheio de problema para resolver? Eu também posso? Sim, é possível para todos. Isso mesmo. É possível sair da condição de refém do estresse, dos desafios da vida. É possível gerenciar suas emoções e recuperar sua segurança interna e motivação. É possível gerar aquela sensação de bem-estar e conexão em instantes. E sabe por que é tão importante gerenciar o seu estresse e suas emoções? Porque isso interfere em tudo, na sua saúde, relações, na sua autoestima, autoconfiança, criatividade, produtividade e motivação. Enfim, na sua paz de espírito. E eu vou te provar que a solução está no corpo. Isso mesmo. O remédio para aliviar o estresse e a ansiedade está no seu corpo. E isso acontece quando você aprende a regular o seu sistema nervoso. E é mais simples que você imagina. Simples, rápido e não depende de espaço ou materiais. Parece mais uma daquelas promessas milagrosas, né? Sim, eu te prometo resultados surpreendentes. Mas vai depender de você se dedicar a você mesmo alguns minutos por dia, de colocar atenção em você mesmo. E a única forma que eu tenho para te mostrar que é possível é fazendo você sentir. Então, fica até o final desse vídeo, que eu vou te entregar técnicas de autorregulação muito valiosas. Eu sou Paula Schaper, idealizadora do Movimento Bioemocional, autora de 2 livros, analista corporal, formada em educação física e em dança, e tenho mais de 20 anos de experiência ajudando as pessoas a transformarem suas vidas por meio da conexão do corpo, cérebro, mente e emoções. Eu busco compreender as causas profundas dos desequilíbrios emocionais e físicos, ajudando as pessoas a superarem suas limitações e alcançarem seu potencial máximo usando ferramentas da neurociência aplicada, da anatomia emocional, das análises corporais, da atividade física e da dança, é claro. Eu poderia te mostrar muitos depoimentos desses meus 20 anos de experiência com o corpo e a relação com as emoções. Mas aí vai um depoimento recente de quem experimentou os fundamentos que eu ensinei. Aqui, muito obrigada. E é isso. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu te falo, eu sou grata a Deus demais de ter você na minha vida. Não, mas é muito grata mesmo, Paula. Você não tem noção do que tem sido para mim a nossa troca, né? E principalmente todo o aprendizado que você tem trazido, toda a consciência que você tem trazido. Nossa, assim, eu só tenho a te agradecer imensamente, viu? E te
encorajar a seguir fazendo isso pelas pessoas, porque as pessoas estão precisando. Eu acho que nunca tanto as pessoas precisam. Assim, eu estava conversando com um grupo de amigas, como tem gente com crise de ansiedade, como tem gente com problema emocional, como tem gente precisando tomar medicação para seguir, sabe? Aí eu fico me vendo nessa construção com você e eu falo, cara, que bênção que eu tô conseguindo, né, cuidar de mim para eu não cair nessas coisas. Nossa, assim, eu morro de admiração e de gratidão, viu? É o que eu digo. Quando eu encontrei, né, o desafio, foi excelente porque eu estava numa situação de estresse que, na verdade, se perdura por muito tempo. Por mais que eu buscasse vários cursos para, claro, né, desacelerar e também não ficar tão estressada, gerenciar melhor esse estresse, nada era muito efetivo, porque era tudo muito mental, né? Ok, conceitos, ideias, super de valor, mas o corpo continuava ali tenso, no dia a dia, rígido. E essa proposta de unir o racional, as ideias, os conceitos, mais aplicáveis ao corpo de maneira fácil na verdade, assim, que você consegue encaixar no seu dia a dia, porque as aulas, o desafio em si, dos 21 dias, ele, apesar de serem 21 dias, as aulas, enfim, a proposta dele são cápsulas, né, como se fosse uma vitamina, assim, para o seu dia a dia, para que você possa, de alguma forma, começar a despressurizar. Sair desse estado de alerta, sair desse estado de guerra constante com o estresse e voltar para você, e voltar a ter um corpo relaxado e voltar a se centrar e a ter mais equilíbrio. Então, para mim, funcionou muito. Alguns exercícios que, no caso, quem for de alguma forma a ter acesso, vão achar, mas são exercícios muito simples. Mas é no simples que funciona, sabe, gente? A gente está muito acostumado a coisas muito, assim, cheias de, né, de coisas e de detalhes, que também tem o seu valor, mas para sair do estado de alerta, você precisa ir pelo simples mesmo. Então, para mim, super funcionou. Mesmo depois que o desafio acabou, eu ainda hoje aplico os exercícios e super indico. Olha, são muitos depoimentos que eu recebo e é impossível eu colocar todos para você. Eu vou mostrar só mais um, mas eu queria dizer o quanto esses depoimentos são importantes, porque eles validam o que eu estou dizendo, reforçam que eu estou no caminho certo. Mas o mais importante, me ajudam a ilustrar quais resultados você terá ao usar essas ferramentas também. Porque eu vou te dizer, esse assunto não é fácil de explicar. Porque eu estou falando do corpo num mundo em que não somos ensinados a ter consciência corporal. Estou falando de emoções numa época que ou é breguice, ou é fraqueza, ou é até ameaçador olhar para as emoções ao invés de ser biológico. Você entende que é um desafio para mim me fazer entender? Mas eu dei o meu melhor e compilei um conhecimento muito útil nesse vídeo aqui. Só que antes, eu vou te mostrar só mais um depoimento, tá? Esses dias a Marcela Alves, uma aluna do meu programa online, me mandou a seguinte mensagem: estou mais calma, mais confiante, do meu poder de autogestão nas minhas emoções, mais conectada com a minha essência. A ansiedade e a tristeza diminuíram e a alegria se faz mais presente. Pois é, eu descobri essa relação do corpo com a mente por uma necessidade minha. Contarei essa história mais para frente um pouco. Claro que foi uma construção, afinal, são mais de 20 anos estudando estresse, ansiedade e as emoções e o corpo como uma via de cura. E depois desse tempo todo eu pensei, isso funciona muito bem para mim e para os meus clientes. E se eu compactar essas ferramentas em um produto online de fácil acesso e aplicação? Pois é, foi o que eu fiz. Porque o nível de desinformação na internet está tão grande, me irritou tanto, que eu decidi gravar essa aula na íntegra, uma aula bem completa mesmo, e deixar disponível para todo mundo, de graça. É uma aula muito completa e no futuro a gente vai começar a cobrar por ela.
Se você for implementar sozinho o que eu vou ensinar, eu sugiro que você anote ou grave essa aula aqui. Existem aí esses programas de gravação de tela. Aproveita enquanto esse vídeo está no ar. Mas hoje eu vou te dar essa aula de graça. E não satisfeita, eu vou fazer um pouco melhor do que isso. Eu vou me colocar à disposição e colocar a minha empresa também à disposição se você quiser contar com a nossa ajuda para implementar essa metodologia que eu vou mostrar aqui para você. Se você quiser ser acompanhado nesse processo, encurtar o caminho, ter mais ajuda ainda, etapa por etapa, tem uma estrutura muito bem elaborada para isso. Se você quiser, tá? Se você não quiser nossa ajuda, quiser implementar sozinho tudo que eu vou ensinar aqui, tudo bem. Mas de verdade, eu diria para você não se preocupar com isso agora, entender essa metodologia. Foca em entender, foca nisso. Abre a sua cabeça para essa novidade que eu estou trazendo para você e se liberta. Se liberta desse pensamento que não é possível para você ter momentos de relaxamento e bem-estar, mesmo em meio ao caos estressante dos desafios da vida. Então foca aqui, anota, presta atenção e bora lá. Por mais que você imagine que essa realidade de encontrar o equilíbrio na sua vida, recuperar a sua autoestima, o bem-estar, o relaxamento e motivação estejam longe de você, eu te digo que está mais próximo do que você imagina. O segredo é aprender a autorregular o seu sistema nervoso, equilibrar suas emoções e gerenciar o estresse através de técnicas baseadas na consciência corporal e na neurociência aplicada. E mesmo não sendo um expert em movimento, você pode sim usar o seu corpo a seu favor. Porque não é sobre atividade física intensa e movimentos mirabolantes. É sobre você organizar a sua postura, realizar movimentos simples que você consegue fazer até no seu trabalho. E eu vou te mostrar hoje os 4 pilares da autorregulação. Vou mostrar e entregar técnicas que vão te ajudar muito, porque eu sei como é sofrer com o atropelo das emoções. O alto nível de estresse vindo da autocobrança, pressão no trabalho, falta de tempo para si. Sei porque eu já tive diversos sintomas, como problemas digestivos, sono ruim, dores pelo corpo, crises de ansiedade. Sim, já sofri e não sofro mais com isso, mas já parei até no hospital por causa de uma crise de ansiedade. Para você ter uma ideia, mesmo eu sendo uma adolescente que sempre praticou esportes, aos 14 anos, fui ao médico para entender por que eu tinha taquicardia. E adivinha o diagnóstico? Estresse. Mas o pior de tudo eram os meus relacionamentos. Eu afastava as pessoas por estar tão irritado o tempo todo. E a autoconfiança estava completamente devastada. E aí, aos 33, eu tive uma crise de ansiedade muito grave. Por isso, eu fui atrás de recursos para resolver o meu problema. Pois eu fazia muita atividade física, me alimentava bem, fazia terapia e ainda assim sofria muito com ansiedade. Estou contando tudo isso porque na época os estudos sobre a autorregulação estavam engatinhando. Já existiam as técnicas milenares, como yoga, acupuntura, mas não foram suficientes e eu não encontrava tempo e disciplina para seguir com aquilo. E hoje, após experimentar muitas ferramentas e técnicas, e algumas delas a gente vai ver junto aqui, não sofro mais como sofria com ansiedade e estresse. Eu preciso ser honesta com você. Não é que eu não tenho mais estresse nem ansiedade. Só que isso se mantém num nível saudável. E aí eu consigo usar, ao meu favor, a energia que o corpo produz para se adaptar a uma situação. Diferente do que muitos acham, que para reduzir o nível de estresse é preciso tomar remédios ou fazer terapia, ou ainda só funciona se fizer 1 hora de atividade física, 30 minutos de meditação de manhã e à noite, local silencioso, eu te digo que não é isso. É preciso entender o que dispara a sirene de perigo e alerta e a solução começa entendendo o seu mapa mental. Isso mesmo, a lente que você usa para interpretar cada situação. Isso interfere diretamente na forma que você reage ao estresse. Porque perante uma mesma situação desafiadora, uns produzem mais, se energizam e têm as melhores soluções. E outros se desgastam, sentem ameaça e sobrecarregam seu sistema. Não me entendam mal, não é que eu estou dizendo que você precisa desenvolver a resiliência, por exemplo.
Isso é importante, mas não é sobre isso. Para lidar com o estresse, precisa saber quais as crenças limitantes estão regendo a sua vida e mudá-las. E o seu corpo, através de alguns movimentos e posturas, pode fazer essa transformação. Porque o movimento manda uma mensagem para o seu cérebro e imediatamente ele vira a chave do estado de alerta, luta ou fuga para o estado de descanso, relaxamento e segurança. Para você entender e conseguir aplicar todo esse processo que eu estou falando, eu vou te apresentar minha metodologia que está baseada no que eu chamo dos 4 pilares da autorregulação. O primeiro pilar é entender como o estresse funciona no corpo e influencia o seu sistema nervoso. O segundo pilar é entender que existem raízes, causas dos conflitos, e essas são as crenças limitantes que estão presentes no seu mapa mental. O terceiro pilar é a consciência corporal e emocional. E o quarto pilar, repetição e integração para repadronização. Eu irei falar numa linguagem mais simples possível, então, se você é neurocientista, peço licença, porque essa aula é para abranger a todos. Então, bora para o primeiro pilar, entender como o estresse funciona no corpo e influencia seu sistema nervoso. O estresse é uma resposta de adaptação a uma situação ameaçadora ou desafiadora. É uma resposta fisiológica e psicológica complexa que ocorre quando percebemos um estressor, uma ameaça ou um desafio para o nosso bem-estar. Os estressores podem ser ambientais, sociais, estímulos físicos e psicológicos, que podem ativar o nosso sistema de resposta ao estresse do corpo. Dr. Stephen Porges, psicólogo e neurocientista americano, é o autor da teoria polivagal que explica como o nosso sistema nervoso autônomo responde ao estresse. O sistema nervoso autônomo é a parte do nosso sistema nervoso responsável por ativar ou relaxar o corpo e mente. Em outras palavras, o sistema nervoso autônomo é quem comanda as reações vindas do estresse e emoções. E ensinando o corpo a regular o sistema nervoso é que diminuímos os níveis de estresse e ansiedade e colocamos o corpo no modo produção de energia. Segundo a teoria polivagal, o sistema nervoso autônomo possui 2 ramos primários: o sistema nervoso simpático, que é o de luta ou fuga, e o sistema nervoso parasimpático, que é o de descanso e digestão. E o parasimpático ainda se subdivide em parte ventral e dorsal do nervo vago. Esse nervo nasce no tronco cerebral, uma região que está localizada mais ou menos atrás das orelhas, e a partir dali ele desce para cada lado do pescoço, atravessa o tórax e chega até o abdômen. Ou seja, ele conecta o nosso tronco cerebral a quase todos os órgãos essenciais. Como ele é responsável por reduzir a frequência cardíaca, regular a nossa respiração e a atividade dos órgãos digestivos, saber estimular esse nervo pode nos ajudar a gerenciar o estresse, pois ele ativa o modo parasimpático, aquela parte do sistema nervoso de descanso e digestão. Quando ativamos a parte ventral do nervo vago, nosso corpo pode realizar todas aquelas maravilhosas atividades internas tão necessárias para o nosso bem-estar. Absorver nutrientes, reparar-se, restaurar energia. E nos colocamos nas melhores condições para estabelecer conexões, nos sentimos mais seguros e respondemos com flexibilidades a estressores leves. Quando percebemos uma ameaça, o sistema simpático, comumente associado à resposta de lutar ou fugir, é ativado. E aí temos a liberação dos hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol, desencadeando uma mudança fisiológica que prepara esse corpo para a ação. A frequência cardíaca aumenta, os vasos sanguíneos se contraem e a energia é redirecionada para os órgãos vitais e músculos, para que a gente possa reagir rapidamente. Mas quando nos vemos em situações de percepção de ameaça à vida, quando sentimos que não temos como reagir, nem fugir, nem lutando, podemos ativar a parte dorsal do nervo vago e isso nos leva ao desligamento, imobilização. Sabe o animal que se finge de morto para sobreviver a um ataque? Nesse momento, seu corpo se desliga,
Você não tem energia, nem motivação para fazer as coisas. Muitas vezes a vida perde o sentido. O estresse em si não é necessariamente negativo. Ele até nos ajuda a fazer as coisas e ter um bom desempenho quando estamos em doses que podemos administrar. Mas estar cronicamente num estado de hipervigilância, sem uma pausa para restaurar, pode forçar o nosso sistema a ponto de não sobrar energia para a imunidade e começar a perder recursos psicológicos e físicos, adoecendo com mais frequência, perdendo a capacidade de prosperar e viver uma vida plena. Então, se você sente que sua mente está constantemente acelerada, como você nunca pudesse realmente relaxar ou desligar, mesmo quando você não está no trabalho, ou seu corpo está sempre tenso, nervoso, inquieto, essa aula é realmente para você. Para você entender melhor, vamos imaginar uma floresta, tudo acontecendo em perfeita harmonia. As plantas crescendo, os animais saudáveis, um clima agradável, e de repente começa um incêndio. Se não for controlado, as plantas morrem, os animais fogem e tudo se destrói. Assim é com o nosso organismo quando estamos sofrendo com estresse. E o incêndio pode ser o trabalho, problemas familiares, problemas que se apresentam, mas se não forem controlados, o constante nível de estresse gera doenças físicas e mentais, mina a sua energia, acaba com a sua motivação, gera dores de cabeça no corpo, humor irritadiço. E muitas vezes a vida se torna sem sentido, como eu te disse. E quando você estimula demais o seu sistema com estresse, ele vai para o modo luta ou fuga, onde se instala a ansiedade. Prolongando ainda mais, o corpo entra no modo desligamento, que é geralmente quando se instala a depressão. Se você não tiver estratégias de regulação do estresse e autogestão emocional, seu corpo fica programado a reagir com o menor estímulo que aparecer. Mas calma, existe uma solução. Eu estou aqui para isso. Para te apresentar esse novo mundo. É uma metodologia com uma sequência lógica de ações fundamentais para que você retome ou tome o controle da sua vida. Recupere a sua saúde, bem-estar e o mais importante, a sua conexão com você, sua alegria de viver, sua autoestima, motivação. Técnicas e práticas de fácil aplicação e que farão você saber interpretar o que os seus sintomas, postura, comportamento dizem de você e você irá ativar os seus potenciais. Assim você terá mais energia, motivação, produtividade e criatividade. Olha, eu fico desesperada quando eu vejo outros profissionais dizendo que para você mudar o seu estilo de vida tem que ser baseado na força de vontade. Sabe aquela coisa, força, foco, fé? Aquela ideia do no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Não é assim. Não se iluda, mudar o estilo de vida é necessário, mas a vida já apresenta tantos desafios que muitas vezes são dolorosos. E aí vem um profissional dizer que para você ter saúde tem que doer e ser sofrido? Não é de se espantar que o Brasil seja o país mais ansioso do mundo. Os transtornos de ansiedade e depressão aumentaram quase 30% no último ano. O relatório de 2022 da OMS diz que até 2030, depressão será a doença mais conhecida. Além disso, 47% da população é sedentária. E mais, tem um dado mundial: 40% já sofre com sintomas de burnout. O cenário não está bonito. E aos meus olhos de profissional da saúde, é preocupante. A sociedade está sofrendo e doente. E certamente você não quer fazer parte dessa estatística. Mas não são dados longe de você. Isso pode estar acontecendo com você e você não está nem percebendo. Porque esses transtornos, eles se instalam de forma silenciosa e levam um tempo. A menos que você sofra um trauma. Se você está em ótimas condições, não é a roupa nada a ver da sua filha que colocou, não são os 3 pratos na pia que seu marido não lavou, ou até mesmo uma fechada no trânsito que vão te tirar do sério. Pensa, quanto tempo leva para você relevar uma situação estressante? Minutos? Horas? Dias? Esse tempo já mostra se você está com o sistema nervoso regulado ou desregulado. A real é: o mundo atual é cada vez mais acelerado e estressante. E isso nós não temos como mudar agora. Mas o que se mostra por aí
É a mesma estrutura de serviço, a mesma estrutura de comunicação, a mesma lógica que te deixa mais frustrado e se sentindo fracassado, porque você não está dando conta de seguir um estilo de vida saudável e pior, a cabeça está a mil, emoções à flor da pele. E aí vem alguém e te faz se sentir preguiçoso, ao invés de entender que o seu sistema está sobrecarregado por viver muito tempo em estado de alerta o tempo todo. Quando o profissional não entende das relações do corpo com as emoções, do sistema nervoso e as suas reações fisiológicas, acaba atropelando o ser humano que precisa de ferramentas para se sentir bem consigo, em primeiro lugar. Por isso, você terá que fazer sua parte. Colocar em prática os exercícios e técnicas e posturas que ativam a sabedoria inata do organismo, levando em instantes seu corpo ao modo segurança, cura e descanso, mesmo que você esteja no meio do seu trabalho. E antes de eu ensinar algumas dessas técnicas, eu preciso explicar rapidamente como o corpo reage ao estresse e o que as crenças limitantes têm relação com isso. Imagine agora como seria ter o controle da sua vida nas mãos. Pare um minuto agora e imagine como seria se sentir relaxado, motivado e ativar o bem-estar em poucos minutos e mesmo com todos os desafios que a vida apresenta. Pode parecer estranho, mas para alguns isso soa um pouco ameaçador. E isso tem a ver com a sua mentira oculta, com o mapa mental de cada um, com as crenças limitantes. E é possível descobrir e reverter. Para outros, parece uma tarefa impossível, mas é muito mais simples e funciona. Vamos agora para o segundo pilar, entender que existem raízes, causas dos conflitos, e essas são as crenças limitantes que estão presentes aí no seu mapa mental. A sua mentalidade importa. Alia Crum, uma pesquisadora de Stanford, fez inúmeros trabalhos para mostrar como a nossa mentalidade influencia as nossas reações físicas e psicológicas em relação à atividade física, alimentação, estresse, aprendizado e até no efeito do remédio. Isso mesmo. A lente que você usa para enxergar a vida e aquilo que você acredita pode potencializar ou anular o efeito de um medicamento. Essas raízes a gente descobre de diversas maneiras: hipnose, terapia e pela resposta do corpo. Eu vou te ensinar agora uma técnica que mostra essa resposta do corpo. Então vamos fazer a primeira prática. Essa prática é para você descobrir suas mentiras ocultas. E eu chamo essa prática de prática das declarações positivas. Vai funcionar assim: você vai sentir como cada declaração positiva reverbera no seu corpo. Isso mesmo, você vai falar e deixar seu corpo agir. O seu corpo vai te dizer se aquilo que você está falando é verdade ou mentira para você. Essa resposta não é de nível consciente, é do nível subconsciente. Por isso é só deixar seu corpo se expressar. Fique de pé, porque de pé é mais fácil perceber, e repita em voz alta as declarações que eu vou te falar. E aí você vai perceber as reações que acontecem no seu corpo. Se o corpo vai para frente, se expande, traz uma sensação boa, essa declaração é verdadeira, ou seja, aquilo é verdade para você. Se o seu corpo vai para trás, se contrai, aperta, fecha ou tiver alguma sensação desagradável, é porque no seu subconsciente está registrado que não é uma verdade. No seu subconsciente você acredita no contrário. Essa declaração que você descobriu que não é verdadeira é o que eu chamo de mentira oculta. Pode ser que inicialmente você tenha dificuldade em perceber seu corpo, afinal de contas, a consciência corporal também é algo que podemos desenvolver. Nesse caso, algum pensamento passará pela sua cabeça te dizendo o que realmente está dentro de você. Vamos testar algumas declarações positivas? Então fique de pé e repita comigo. Posso ceder e descansar. Reconheço meu valor e potencial. Eu mereço o melhor. Percebe como o corpo te dá respostas sem que passem pelo seu consciente? Se você não sentiu nada, pode ser que tenha aparecido algum pensamento dizendo se é verdade ou não. E, por exemplo, se você descobriu que a declaração "eu posso ceder e descansar" é uma mentira para o seu subconsciente,
como é que seu corpo poderá sair do alerta, já que você acredita que não pode relaxar. Agora você já se conhece um pouco mais. Pode ver um pouco mais de perto seu mapa mental. Então aproveita essa técnica para você fazer com a declaração que você quiser. E eu tenho para te contar que você pode adquirir mais de 70 declarações como essas e técnicas para reverter sua mentira oculta se decidir caminhar com a gente. Mas não pense que eu vou te deixar na mão. Os conteúdos a seguir são justamente para você ter a possibilidade de mudar seu mapa mental. É preciso fazer a reversão das mentiras ocultas em declarações positivas. Assim, você mudará a forma que encara as situações da vida e o seu corpo também reagirá de forma diferente. Essa reversão acontece quando você vai ampliando a consciência e colocando seu corpo em estado de segurança, ou seja, regulando o seu sistema nervoso. E saiba, nosso cérebro é plástico, moldável, ele se reorganiza e o maior responsável por essa mudança na química e configuração cerebral é o movimento. Sim, ao se movimentar, você ativa diferentes partes do cérebro e aí você se torna mais forte, não só fisicamente, mas mentalmente também. Por isso eu já posso falar do terceiro pilar, que é a consciência corporal e emocional. Tudo o que pensamos, sentimos e vivemos tem uma expressão no corpo, seja uma reação muscular, seja nos órgãos, nas glândulas, etc. Ou você nunca sentiu um arrepio, os olhos encherem de água, ouve uma música emocionante, ou vê uma cena comovente. Da mesma maneira, o corpo se tensiona, sua função digestiva diminui, o coração acelera em situações de susto. Isso tudo acontece sem que precise passar pelo seu consciente. É natural do nosso querido sistema nervoso. Sabe o que é melhor? Essa é uma via de mão dupla. A forma que você se movimenta e mantém a postura do seu corpo também influenciam como você se sente. Isso mesmo, existem movimentos e posturas específicas que ativam mecanismos específicos do cérebro e liberam toda a função hormonal e energética para a emoção do movimento específico. Por exemplo, os movimentos de expansão, de abrir o corpo, de se fazer maior, como a postura da Mulher Maravilha, fazem parte das posturas de poder. A Amy Cuddy, psicóloga de Harvard, publicou vários estudos sobre as posturas de poder e da influência do nosso sentimento de bem-estar, confiança e poder. As posturas expansivas também reduzem a ansiedade e ajudam a lidar com o estresse. O movimento, assim como a postura, informam o cérebro como ele se sente e até controla o que ele lembra. Quando o andar é mais aberto, ereto e feliz, nossas lembranças sobre nós mesmos acompanham essa tendência. Agora anota aí. Expandir a sua linguagem corporal pela postura, pelo movimento e pela fala faz você se sentir mais confiante e poderoso, menos ansioso e autocentrado e, em geral, mais positivo. Essa é uma frase da Amy Cuddy. E é por isso que esse terceiro pilar é tão importante. Aumentar a consciência corporal e emocional é evitar que a gente mantenha o corpo em posturas que podem aumentar os pensamentos negativos sobre nós mesmos, suprindo o impulso para enfrentar os desafios e sufocando a nossa criatividade. E quais são essas posturas que podem nos prejudicar? As consideradas posturas de impotência, que é quando o corpo se encolhe, se retrai, retesa, tem uma tendência a se esconder e se fazer menor, ou seja, braços tocando o corpo, peito encolhido, ombros caídos, cabeça baixada, postura desleixada, o olhar para baixo. Esse sentimento de impotência, ele acaba com a autoestima, ele diminui o espaço, o nosso caminhar se torna mais curto e os movimentos de braço e cabeça são contidos. É o seu corpo expressando o que ele sente e tentando desaparecer. Por isso, quando precisar e quiser colocar mais alegria na sua vida, é só começar a dançar. Porque mexer seu corpo de forma ritmada, fluida, com saltos, braços para cima, ativarão os mecanismos de alegria do seu corpo. Sim, é simples. Você só precisa saber o que fazer e o primeiro passo é identificar o que a sua linguagem corporal diz. Quer ver só uma coisa? Faz um teste comigo.
Veja como é para você ocupar o espaço. Fica de pé, movimente-se como se estivesse espreguiçando. Isso é fácil ou é um desafio para você? Agora, dobre o seu corpo e tente alcançar o chão. Até onde você alcança? As restrições do seu corpo mostram o estado que você está, porque o estado regulado e seguro mostra uma postura relaxada, presente e confiante. Então, eu vou fazer um exercício aqui. Esse exercício foi criado por Stephen Porges, o psicólogo e neurocientista americano que idealizou a teoria polivagal. Ele também produziu muito material para ensinar a regulação do sistema nervoso, para gerenciar o estresse e assim a gente ter uma vida mais saudável e relaxada. Esse exercício é feito originalmente deitado, mas funciona muito bem sentado, tá? E será melhor se você puder recostar as costas, ok? Então, vamos lá. Deite-se ou sente-se confortavelmente, mantendo as costas apoiadas, os pés apoiados. E vamos levar a mão para a base do crânio aqui atrás no pescoço. Sem mexer a cabeça, você vai direcionar o seu olhar para o cotovelo direito e manter o olhar nesse lugar. A gente vai permanecer aqui nessa posição de 30 a 60 segundos. Que depois de alguns segundos pode acontecer um suspiro, uma respiração mais profunda, um bocejo. Mantenha o seu olhar lá. São reações naturais do sistema que está se regulando. Se você não tiver nenhuma dessas reações, não se preocupe, eu já te explico porque que assim mesmo funciona esse exercício. Retorne os olhos para o centro, pisque algumas vezes. E agora a gente vai fazer para o outro lado. Então leva lá o seu olhar, cuidado para não tirar a cabeça do lugar. E é para acontecer um leve alongamento da musculatura do olho. Se houver algum desconforto, interrompa o exercício, faça numa intensidade menor. A ideia é relaxar. Volta para o centro, abaixa os braços e perceba como você está agora. Você pode estar se perguntando por que o movimento do olho pode acalmar o corpo. Existem várias relações do movimento dos olhos e a relação com diversas partes do cérebro. Mas nesse caso, o que acontece é um alongamento da musculatura dos olhos que tem inserção na base do crânio, que vem junto com a primeira vértebra. E esse alongamento abre espaço por onde passa o nervo vago, e assim ele tem um fluxo melhor de energia e informação. Simples assim. Faça esse exercício 2 a 3 vezes por dia e veja os resultados. Porque agora que você está com o nervo vago ativado e o corpo entrando em regulação, a gente vai fazer um exercício juntos de consciência corporal e emocional. Para ampliar a sua consciência corporal, para te ajudar a identificar as emoções e sentimentos que ainda não estão no consciente. Por isso, esse exercício é ouro. Talvez você já tenha feito algo parecido, mas saiba, além da consciência, a gente vai ativar a sabedoria inata do organismo e fazer o cérebro funcionar ao nosso favor. Vamos juntos? Sente-se confortavelmente ou deite-se, o que achar melhor. Apoie os pés no chão e as mãos sobre as pernas. Se possível, feche os olhos. Se preferir, pode manter aberto. Agora vamos passar uma espécie de scanner mental para identificar como o corpo se encontra. Da cabeça aos pés, vá percebendo seu corpo e seu estado emocional. Desde a hora que acordou, como você tem se sentido emocionalmente? Sem julgamento e com sinceridade, fale para você. Você está com raiva, irritado, com vergonha, com medo? Ou se sente calmo, centrado, alegre, seguro, confiante? Às vezes a gente tem isso misturado. Identifique onde no seu corpo essa emoção se manifesta. É quente, fria, aperta, liberta? Só percebe e identifica. Agora observe as suas sensações físicas. Quais sensações você identifica? Onde existem sensações desagradáveis, como tensão, rigidez ou até mesmo dor? Só percebe. E onde você identifica sensações agradáveis, como relaxamento, calor, fluidez, liberdade? Acredite, sempre há uma sensação agradável aí dentro de você. Leve a sua respiração para um local agradável e a cada respiração essa sensação expande, aumenta.
Agora você vai levar uma das mãos e toque o local agradável e a outra nesse local desagradável. E imagina a sua mão do local agradável dando suporte para esse local que está desagradável. Respira um pouquinho nessa posição. Perceba a sua respiração e sinta seu corpo. Volta a mão e dá aquela escaneada novamente. Percebe como você está agora em relação ao início do exercício. Já sente diferença? Pois é mais simples que parece criar esses estados de relaxamento. Para finalizar esse pilar número 3, eu quero falar bem brevemente sobre a ansiedade, porque eu já sofri tanto com ansiedade, eu sei como é que é e eu posso compartilhar alguma coisa com você. O estado ansioso está muitas vezes relacionado a algum medo de algo que possa acontecer no futuro. E temos reações físicas como taquicardia, sudorese, tremor, tensão muscular, principalmente ombro, pescoço e base do crânio. E aí, o fundo disso muitas vezes pode ser a sua autoconfiança. Então vamos fazer uma técnica juntos que vai ajudar você a não só gerenciar a ansiedade, mas também regular o seu sistema nervoso. A gente vai levar a ponta dos dedos no topo da cabeça, assim, ó, desce um pouquinho para trás e a gente vai fazer uma massagem nessa região, fazendo o couro cabeludo mexer mesmo, mas sem se machucar. Vai massageando essa parte de trás da cabeça. Agora, com o polegar, a gente vai para a base do crânio e passar os dedos assim, ó, de um lado para o outro, percebendo uma partezinha que afunda um pouco. Concentra um pouco a massagem nessa região. Agora a gente vai massagear esse ponto aqui entre os olhos, ó, em movimentos circulares. E você pode até fechar seus olhos se quiser. Muito bem, pode ir parando, repouse as mãos, espere um pouco, só sinta esse relaxamento. Percebe como é maravilhoso? É você virando o jogo da ansiedade em segundos. Quer ver o melhor? Fique de pé e faça aquele teste de levar as mãos no chão novamente. Viu como seu corpo te deu maior liberdade de movimento? Quer ver mais? Repita as declarações positivas, aquelas que a gente falou anteriormente, e veja se seu corpo vai reagir da mesma forma. Então vai, fica de pé. Vou falar para você. Posso ceder e descansar. Reconheço o meu valor e potencial. Eu mereço o melhor. Você percebe a mudança? Parece inacreditável, né? Mas é simples assim. O movimento pode ser usado para influenciar a nossa mente e ele altera a fisiologia desse corpo, mudando o tônus do músculo, frequência cardíaca, qualidade da respiração e os níveis hormonais. Isso porque o nosso sistema nervoso examina constantemente o nosso ambiente interno para detectar se estamos em uma situação, numa condição de segurança, perigo ou ameaça à vida. Um processo que o Dr. Stephen Porges chama de neurocepção. E uma das principais rodovias pelas quais essa informação é transportada no nosso corpo, para o nosso cérebro, é o nervo vago que eu falei anteriormente. Ao nos envolvermos em padrões respiratórios específicos e movimentos conscientes, mesmo quando a gente está estressado, a gente consegue provocar essas mudanças fisiológicas que estão tipicamente associadas a uma neurocepção de segurança, que são respiração e batimentos cardíacos mais lentos e constantes, músculos relaxados e expressão facial suave. Por isso, temos o poder de trazer o estado de espírito em paz, usando o corpo como ferramenta. É preciso só reeducar esse sistema nervoso. E aí, por isso, eu posso falar do quarto pilar, que é repetição e integração para repadronização. É como treinar um esporte, fazer academia, aprender alguma língua ou uma habilidade. Sem colocar em prática e repetir esses exercícios e muitos outros que existem, não há mudança e integração nesse novo modo de viver. Um modo de viver com plenitude, criatividade, segurança, confiança em você mesmo e na vida. O copo do estresse precisa ir esvaziando
para se manter num nível de estresse e ansiedade, um estado ótimo, que te coloca em movimento e não te transborda e pifa, como o motor do carro que funde. Não é isso que você quer. Ninguém quer isso. O que você e eu e quem está ao nosso redor quer é uma vida produtiva sem se sentir exausto. É sentir relaxado mesmo em meio de desafios. É ter estado de espírito em paz. Existem estudos dizendo que o problema não está no sofrimento, mas sim numa vida com falta de prazer. Por isso, buscamos a felicidade. Mas como, com o seu sistema nervoso ativo no alerta, a gente fica relaxado, a gente encontra felicidade? Fica muito difícil. Então, imagine poder gerenciar suas emoções com apenas alguns minutos do seu dia. Imagine poder reduzir a ansiedade e o estresse de forma simples e eficaz, com técnicas que podem ser realizadas dentro da sua própria casa, com movimentos corporais. É de graça. Você pode conquistar isso usando os 4 pilares que eu te mostrei hoje. Ou, se quiser aprofundar mais e ter a minha ajuda para acompanhar o seu processo, é só vir comigo. Porque foi pensando nessa realidade da nossa sociedade moderna e estressada que eu criei o desafio Cura e Descanso pelo Movimento. Uma metodologia baseada em neurociência, regulação do sistema nervoso e a relação das emoções e pensamentos com o nosso corpo. A minha metodologia trabalha com movimentos corporais que podem ajudar a equilibrar o corpo e a mente, reduzindo o estresse e a ansiedade. É um produto online, com aulas em vídeo e pode ser acessado a qualquer hora e qualquer lugar. Sabe o que é o melhor? As aulas são curtas e práticas, com duração média de apenas 10 minutos por dia. Não é uma aula de ginástica. Não, são apenas movimentos simples, que você pode fazer em qualquer lugar mesmo. Vou te orientar. Como eu sei que o ser humano muitas vezes tem dificuldade de manter disciplina, ajustei um conteúdo vasto que eu tenho em um produto de muito fácil aplicação, porque é a constância que é a parte mais importante. Chamo de desafio, mas na verdade é um ciclo que vai ajudar a criar e integrar um hábito de um momento de autocuidado e autorregulação diário. Uma jornada de 21 dias junto comigo, em que eu vou te apresentar mais de 25 técnicas e exercícios que levarão seu corpo e mente a um estado mais calmo, de descanso imediato. São apenas 10 minutinhos diários que farão toda a diferença no seu dia a dia. Porque ao entrar no modo descanso, toda a sua fisiologia trabalhará a seu favor, aliviando as tensões físicas e emocionais, melhorando seu humor, suas funções digestivas, seu sistema imune, trazendo conexão com você mesmo e com a alegria de viver. Nessa jornada de 21 dias, vamos hackear o seu sistema nervoso para reeducá-lo. Isso mesmo, será preciso ensinar o que é esse modo segurança e descanso, e para isso é muito mais importante buscar a raiz, a causa daquilo que te tira do eixo e como o corpo interage com isso. Quando eu falo dessa causa, eu não estou falando das situações que te acontecem apenas, mas daquela história da mentalidade, de como você percebe o mundo. Quais as suas crenças poderosas, quais as suas crenças limitantes. Falamos sobre isso anteriormente, né? E no desafio Cura e Descanso pelo Movimento, tem mais ferramentas muito poderosas que vão te ajudar a investigar essas causas e reverter essa mentalidade que muitas vezes te faz sentir exaurido, sem esperança e mina sua autoconfiança. E olha, eu não estou falando de horas com terapeuta para descobrir como funciona a sua mente, porque quem te conta o que está no seu inconsciente é o seu corpo. E isso só é possível com uma estratégia diferenciada que ninguém está ensinando por aí. E precisa mais que descobrir suas travas mentais. Precisa adquirir ferramentas para destravar sua mente e somente com o seu sistema nervoso se sentindo seguro é que essa mudança acontece. Porque a prioridade número 1 do nosso organismo é sobreviver. Eu coloquei 21 dias, mas você terá acesso por 1 ano e pode repetir esse ciclo quantas vezes quiser. E vai perceber que as práticas se tornarão um hábito na sua vida. Você pode estar se perguntando, para quem é esse desafio Cura e Descanso pelo Movimento? É para quem se sente sobrecarregado com a rotina diária, para quem sofre com ansiedade e estresse, para quem quer se sentir mais produtivo e criativo, para quem quer ter uma vida mais leve e tranquila,
para quem precisa encontrar um equilíbrio na vida e não tem tempo, sofre com insônia para quem quer dormir melhor, para quem está sem energia e motivação, que tem pouco tempo de se cuidar, e para aqueles que querem sucesso profissional e pessoal. Na verdade, eu listei todas essas opções, mas as ferramentas são fundamentais para a saúde física, mental e emocional, para todas as pessoas. Eu tenho certeza que no futuro isso será o tipo de conteúdo que estará nas escolas. Mas, enquanto isso não chega, aproveita a oportunidade que eu estou oferecendo. Olha, eu já te falei que eu sei como é difícil lidar com a ansiedade e o estresse, porque eu já passei por isso. Quando criança, eu era aquela criança que gritava e brigava, eu era muito brava. Coisas muito pequenas me tiravam do sério e eu sofria. E hoje eu sei que era o meu sistema nervoso tentando me proteger de ameaças de perigo que eu sentia, mas não eram reais. Através das técnicas simples e eficazes que descobri e me ajudaram a gerenciar as minhas emoções, agora eu quero compartilhar com você. Eu tenho certeza que você vai adorar esse desafio. Por isso, você tem garantia de 7 dias. E se por algum motivo você não ficar satisfeito, devolvemos seu dinheiro sem perguntas. Porque, honestamente, o que eu quero mesmo é construir um mundo melhor. E acredito com todas as minhas forças que quando as pessoas souberem se colocar em estado de segurança interna, muitos conflitos diminuirão. E as soluções serão mais criativas, isso vai aparecer. Então, se você achar que o conteúdo não é o que você esperava, seu direito de devolução estará garantido. Ah, como eu tenho muitos amigos e sei que existem milhares de outras ferramentas de alívio de estresse, o desafio Cura e Descanso pelo Movimento tem alguns bônus, como exercícios das respirações continuadas, ritual de escalda-pés e dicas de uso de óleos essenciais. Nesse momento, você deve estar se perguntando agora qual será o investimento desse produto. Eu poderia cobrar mais de R$ 1.000 pelo acesso a esse conteúdo, que realmente vale ouro. Essa metodologia já é validada, já ajudou e continua ajudando muitas pessoas. Eu já sei qual é o impacto positivo e que é muito além do esperado. Mas, como eu te disse, tenho a missão, o dever, o verdadeiro desejo de construir um mundo melhor. E quando as pessoas souberem se autorregular, as pessoas se relacionarão melhor, terão melhor saúde, mais disposição e criatividade. Por isso, é possível cobrar apenas esse valor que aparece na sua tela. O investimento é muito baixo perto da qualidade de vida que você vai começar a ter com apenas 21 dias, onde você pode aprender técnicas simples e eficazes para gerenciar suas emoções. Se você já gastou muito dinheiro com outras soluções para controlar o estresse e a ansiedade, sabe o quão frustrante é não obter resultados. Por isso, o desafio Cura e Descanso pelo Movimento oferece uma abordagem única que trabalha o corpo e mente juntos, mas em pouco tempo. Ao melhorar a sua saúde física e mental, você pode criar um mundo melhor para si e para aqueles que estão ao seu redor. Aproveite agora essa oportunidade para melhorar a sua qualidade de vida. E você tem garantia de 7 dias para poder experimentar sem risco. Não deixe a ansiedade e o estresse controlarem a sua vida. Inscreva-se agora no desafio Cura e Descanso pelo Movimento e comece a melhorar a sua saúde mental e física hoje mesmo. Clique no link e faça sua inscrição.